Ah, pessoal, nossa, tudo bem? Bom, eu vou olhar para vocês, não vou olhar para todos, tá bom? Muito obrigada por terem vindo. Como a professora Paula já falou, meu nome é Thaís, eu trabalho na Comissão de Relações Internacionais aqui da escola. Para quem não sabe, a Comissão de Relações Internacionais fica aqui no prédio central, primeiro andar, sala 148. A gente fica lá todos os dias, eu e o Victor é estagiário da comissão, a gente fica lá todos os dias, das 9 às 5, mais ou menos, varia, mas todos os dias nós estamos por aqui. Se precisarem falar com a gente, no final da apresentação, eu vou falar para vocês o WhatsApp, Instagram, Facebook, como falar com a gente por telefone, sinal de fumaça, todas as formas possíveis. Moça, vem aqui. Moça. Obrigada. Muito que bem. Então, hoje eu vim aqui dar uma pincelada, vou tentar ser rápida, ser breve. Se eu começar a falar muito rápido, vocês me interrompam. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem. Beleza? Ok. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre a possibilidade de vocês fazerem intercâmbio durante a graduação, que é uma possibilidade muito legal que os alunos da EC e da USP têm, só que muita gente acaba nem sabendo que isso existe. Chega no final do curso, quer fazer intercâmbio e aí já é tarde demais. Então, a ideia é conscientizar vocês dessa possibilidade e fazer com que vocês se preparem, se programem para que isso aconteça. Beleza? Então, tá. Não sei se vocês sabem, pode passar. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem fazer até 2 anos de intercâmbio durante a graduação de vocês. 2 anos não consecutivos. Vocês podem fazer um ano, voltar para a ECA e fazer outro ano, sem problemas. E fazer outro ano sem problemas. O que significa fazer intercâmbio pela escola, pela universidade? Significa que você vai para uma universidade de ensino superior, com a qual a ECA ou a USP mantém convênio. Vocês vão cursar disciplinas lá fora. Quando vocês voltarem, vocês vão ficar isentos de taxas acadêmicas por causa do convênio. E quando vocês voltarem, vocês vão validar os créditos das disciplinas que vocês cursaram lá fora, como crédito de optativa livre ou eletiva. E, eventualmente, até como obrigatória também dá para validar. Então, vocês não perdem, entre muitas aspas, o semestre. Vocês conseguem fazer um aproveitamento. É quase como se vocês tirassem um semestre para fazer disciplinas na FAPELESH, fazer optativas livres. É uma oportunidade muito legal. É uma oportunidade muito legal, porque além de trazer muito crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, é uma forma de vocês desenvolverem uma outra perspectiva da área de estudos de vocês em outro país, voltar com muito mais maturidade acadêmica também. E eu estou na Serrente já há 11 anos, e se eu posso dizer uma coisa é que o intercâmbio pode abrir muitas portas, não só aqui no Brasil, mas no exterior. A gente tem vários casos de alunos que voltaram para cá e conseguiram estágio, emprego, muito por causa da experiência que tiveram fora, e muitos alunos que acabaram arrumando, inclusive, emprego fora, no país onde estavam, e nem voltaram mais para cá. Então, é uma possibilidade que se abre. Muitos alunos que acabaram voltando para fazer mestrado, doutorado, porque fizeram contatos lá fora. Então, é uma possibilidade muito interessante para quem estuda aqui na ECA e aqui na USP. Beleza. Então, pode passar. Isso. Ok, como faz? Pode passar de novo. Isso. Volta. Isso. Ah, meu Deus. Isso. Primeiro ponto. Vocês precisam se planejar. É meio óbvio de falar, mas não é tanto. Porque, como eu falei no começo, muita gente chega no final da graduação, quer fazer intercâmbio e não se preparou. E se preparar, eu quero dizer, tanto academicamente, então, se organizar para fazer as disciplinas, para não ser reprovado, para tirar boas notas, quanto financeiramente, porque fazer intercâmbio significa que vocês não vão pagar taxas no exterior, mas não necessariamente significa que vocês vão ter bolsa de estudos. A bolsa é um processo à parte. Nem todo mundo ganha bolsa, infelizmente a gente não tem condições, a universidade não dá bolsa suficiente para todo mundo. Então, vocês precisam se programar financeiramente também. Então, assim, de forma bem resumida, neste momento, na universidade, tem 2 formas de fazer intercâmbio, pela ECA e pela USP, pela AUCANE. Vou começar explicando pela ECA. No caso da ECA, vocês, se concorrerem por meio dos convênios da ECA, vocês vão concorrer só com alunos da escola. Então, alunos das áreas de comunicações, artes, turismo, ciência da informação, enfim, os cursos voltados ligados aos cursos que a ECA tem.
Quando vocês fazem intercâmbio pela ECA, vocês podem se candidatar em até 3 universidades por edital, então, para diferentes países, e vocês podem se candidatar para fazer intercâmbio por 6 meses ou direto para 1 ano. Esses 6 meses, eles são prorrogáveis, então, quero fazer intercâmbio por 6 meses, gostei, quero prorrogar, vocês podem ficar mais 6 meses. Não pode ultrapassar 1 ano. Como eu falei no começo, vocês podem fazer até 2 anos voltando para o Brasil e depois voltando para o exterior de novo, tá? Os editais que a gente lança aqui, eles são lançados sempre 2 vezes ao ano, sempre perto do início das aulas. Então, começou o semestre, a gente lança um edital de intercâmbio para quem quiser fazer mobilidade no semestre seguinte. Então, por exemplo, vocês estão aqui no primeiro ano, segundo? Primeiro, segundo, beleza. Por exemplo, quem está no primeiro ano agora não pode se candidatar ainda, eu vou explicar um pouquinho melhor já já. Quem está no segundo ano, agora em agosto, a gente vai lançar edital de intercâmbio, provavelmente ali na primeira semana de agosto, para quem quer fazer mobilidade no primeiro semestre do ano que vem. A gente sempre abre o intercâmbio, o edital de intercâmbio com esse gap, tá? Oi. Eu ia perguntar, mas dá tempo, tipo, desse período de agosto até o ano que vem, para você conseguir toda a documentação, fazer as provas de línguas que precisa? É justamente por isso. Ela está perguntando se dá tempo, né? Para quem está vendo a nossa gravação. Ela está perguntando se dá tempo de organizar a documentação. É justamente por isso que eu estou fazendo esse tour com todos os departamentos para falar com vocês sobre isso. Porque no ato da sua candidatura lá em agosto, boa parte dos documentos você já vai precisar ter. Então, passaporte, documento de proficiência em idioma, você já vai ter que ter para se candidatar. Entendi. Depois você vai ter uma série de outras burocracias para encarar, mas essas já têm que estar preparadas antes. Foi. Eu pergunto também a questão de mínimo então é 6, não tem menos tempo que isso para ficar fora. Tem, eu vou explicar mais para frente. Tá? Vamos lá. Mas aí você me pergunta de novo se você está com dúvida, tá? Dá para ficar menos tempo. Bom, então, isso basicamente é para fazer intercâmbio pela ECA. Também existe a possibilidade de intercâmbio pela AUCANI, que é a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. A USP tem... Eu acho que você abriu um PowerPoint errado. Mas tudo bem, vamos continuar assim, tá tudo bem. Não, tudo bem. Atualmente, a USP tem mais de 800 convênios internacionais. Aqui. Obrigada. Atualmente, a USP tem mais de 800 convênios internacionais com universidades do mundo inteiro, de todos os continentes. Então, consequentemente, vocês têm muitas opções. Na ECA, a gente tem entre 40 e 50 convênios internacionais, que se aplicam tanto para todos os alunos, quanto especificamente para alunos de comunicações, especificamente para alunos de artes, para de turismo, enfim, isso varia. No caso da AUCANI, são mais de 800 convênios para o mundo inteiro, então tem muito mais opções. No entanto, quando vocês se candidatam em editais da AUCANI, vocês concorrem com a USP inteira, então é uma concorrência muito maior. As chances de vocês conseguirem intercâmbio por meio dos editais da AUCANI é menor. E, no caso da AUCANI, eles lançam editais várias vezes ao ano, não é que nem na ECA, que a gente lança junto com o início das aulas. É tipo um curso contínuo de editais. Na apresentação correta, atualizada, que eu mexi ontem, se você não achou, não viu aí, eu coloquei um asterisco. Por quê? Desde que veio a pandemia, os editais da AUCANI, que eles lançavam editais com vagas para todas as universidades do mundo, blá, 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 se vocês quisessem ir para a Eslovênia, Eslováquia, vocês poderiam ir. Esses editais foram suspensos por causa da pandemia e eles não retornaram. Não há, até o momento, uma comunicação oficial da AUCANI no sentido de não vamos mais abrir editais nunca mais. A gente não tem essa informação, por isso que eu mantive esse slide. No entanto, o que eu posso dizer para vocês é que, neste momento, editais dessa natureza, com, sei lá, 300 vagas de intercâmbio, não estão sendo abertos. O que atualmente a AUCANI tem feito é lançar editais de vagas casadas. O que são vagas casadas? É a vaga de intercâmbio junto com algum tipo de benefício ou bolsa que o aluno, quando consegue a vaga, já consegue automaticamente com essa bolsa. Então, por exemplo, a gente teve recentemente um edital para a Turquia. Então, um Summer School na Turquia, o aluno se candidata, 2 vagas para toda a universidade, assim,
Muitas vagas. 2 vagas para toda a universidade, para o aluno ir ficar lá 2, 3 semanas, eu não lembro exatamente quanto tempo, com o benefício de ter moradia, alimentação, o curso pago. O aluno se responsabilizaria pela passagem só. Tem vários tipos de editais dessa natureza. Só que é isso, é uma concorrência muito grande. Então, são poucos os alunos da escola que conseguem, tá? Neste momento, estes são os editais que são... Esse é o tipo de edital que eu preciso pela UCAN. Sempre que a gente fica sabendo de editais, a gente divulga para vocês e eu já vou falar como vocês ficam sabendo. Mas, enfim, de forma resumida, essa é a diferença a ECA e a UCAN. Pode passar. Quais são os requisitos mínimos, básicos, para vocês fazerem intercâmbio? Primeiro, vocês têm que ter concluído o primeiro ano do curso. Portanto, quem está no primeiro ano agora não consegue fazer intercâmbio ainda. Vocês têm que ter concluído 20% dos créditos, o primeiro ano do curso. Vocês têm que ter uma média ponderada maior. Você acha que você pegou a pergunta bem antiga? Não sei. Vocês têm que ter cumprido. Oi? Não. Pega a que a gente mexeu ontem. Isso. Vê se você acha. Isso, essa. Não é essa. Enfim. Anyway, continuando. Então, vocês têm que ter concluído o primeiro ano, 20% dos créditos, tem que ter uma média ponderada, suja, com reprovações mínima de 7. E vocês não podem ter pendências em disciplinas obrigatórias. O que é pendências em disciplinas obrigatórias? Fui reprovado. Achou? É isso. É o mesmo? Não sei. Tá bom. Enfim. Desculpa, gente. Então, vocês não podem ter pendências em disciplinas obrigatórias. O que é isso? Significa que estou no meu primeiro ano. Você fala uma disciplina obrigatória do seu primeiro ano. Sei lá, sociologia. Sociologia. Beleza. Fui reprovado na disciplina de sociologia. Estou no primeiro semestre. Não vai ser, mas vamos supor que. Beleza. Você está reprovado. Você vai ter que esperar 1 ano para fazer essa disciplina de novo. Vamos supor que no ano que vem você se matriculou na disciplina. Você vai poder se candidatar? Não. Porque você ainda vai estar constando como reprovada nessa matéria. Você vai ter que cursar a matéria, ser aprovada, porque aí sim você se torna apta a se candidatar. Reprovação em disciplina optativa, livre ou eletiva. Reprovação em disciplina optativa, trancamento em disciplina obrigatória ou em optativa não é um impeditivo. Tá tudo bem? Tá pensando, tudo bem. Não é um impeditivo, tá tudo bem, vocês podem se candidatar. Tá bom? Eu não lembro qual é o próximo slide. Volta lá. Esse é o atualizado. Desce. E como vocês ficam sabendo dos editais? Eu vou pegar a cola aqui falando para vocês. Como vocês ficam sabendo dos editais que a gente lança? E isso é bem importante, e eu sugiro, não é uma propaganda tipo influencer. Sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem. Porque os editais, principalmente os da UCANI, eles são divulgados assim. Hoje saiu o edital, a inscrição vai até depois de amanhã. E se vocês não acompanham as divulgações que a gente faz, vocês vão perder os prazos e vocês vão se prejudicar. Onde a gente divulga as coisas? A gente divulga no nosso site. Tudo bem, eu sei que quase ninguém olha o site da ECA todo dia, então vocês são perdoados, ok? Por isso a gente atualiza também a nossa página no Facebook. A gente atualiza também, que também ninguém usa o Facebook, eu sei, mas a gente também tem um perfil no Instagram, que a gente faz atualizações quase que diárias. A gente usa também um grupo de transmissão no WhatsApp, que vocês podem seguir. A gente não vai ficar mandando mensagem de bom dia no grupo. É só mensagem que interessa para a comunidade acadêmica. E a gente também divulga as coisas do boletim do LAC. LAC, para quem não sabe, é o laboratório de comunicação da escola. Eles lançam boletins semanais, todo sábado chega no e-mail de vocês, com informações dos editais que a gente divulga. Também é interessante, quem quiser se inscrever nos boletins do LAC, é só ir lá no prédio principal, no escritório da comunicação, e pedir para se inscrever nos boletins. É bem tranquilo. Além de tudo isso, os editais eles são divulgados todos, os nossos, os da UCANI, de todas as unidades da USP, no sistema Mundus. O sistema Mundus é um sistema similar ao Jupyter Web. Eu vou mostrar no final
como que vocês fazem para acessar e como vocês fazem para ver os editais. Beleza? Vocês estão vivos? Vivos, vivas, vives? Ok, foi. Como que no grupo do No WhatsApp. Se você acessar, eu vou mostrar no final, mas se você acessar a página da Crint, o site ali, tem vários botões com as nossas redes sociais. É só clicar ali e no botãozinho do WhatsApp você já vai entrar no grupo, tá? Pode passar. Isso. E quanto vocês precisam para fazer intercâmbio? É uma pergunta que todo mundo faz. Não dá para eu falar para vocês quando vocês vão precisar, porque depende. Depende de para onde vocês vão, depende de qual cidade vocês vão escolher, qual país, que tipo de vida vocês vão querer levar. Por exemplo, se vocês quiserem beber vinho no Sena todos os dias, talvez vocês não gastem tanto, porque vinho na Europa é barato. Agora, se vocês quiserem ficar viajando, fazendo rolê, vocês vão gastar mais. Depende muito, são muitos fatores. Por isso, não tem como eu falar para vocês, é X ou é Y. Por causa disso, a gente divulga no nosso site os relatórios de intercâmbio dos alunos da ECA que fazem, eu já te respondo. A gente divulga os relatórios de intercâmbio dos alunos da ECA que foram para o exterior desde 2013. Aliás, de antes disso, a gente já tem relatórios lá. Esses relatórios são tipo questionários, onde vocês vão encontrar informações do tipo o que o aluno cursou naquela universidade, se ele gostou, como foi a recepção, que documentos ele precisou providenciar, quanto ele gastou, qual era a cotação da moeda no momento em que ele foi. Então, são muitas informações, tanto de alunos que são colegas de departamento de vocês, quanto de outros departamentos, que vão ajudar vocês a tomarem a decisão de para onde ir, tá? Então, deem uma pesquisada nesses relatórios, é bem importante. Tá bom? Também no nosso site. Exatamente. Fica a dica para visitar o site, que ninguém visita. Você perguntou alguma coisa? Eu ia falar da questão de, então, ter que trazer dinheiro daqui para lá, não tem como trabalhar lá em vez de... Depende muito. Também vou falar disso em breve. Você está muito ansiosa. Calma, eu vou falar disso. Peraí. Vamos seguir. Tô pobre, tem bolsa? Como eu faço para me manter? Olha lá, sua pergunta chegou. Sim, existem bolsas que a universidade dá. Não são bolsas, como eu falei no começo, que vão contemplar todo mundo e talvez elas não cubram todo o período de intercâmbio de vocês. É por isso que é importante ir lá, voltando no começo, se planejar e guardando um dinheiro. Quais são as bolsas atualmente que a universidade tem? Eu vou dar uma super pincelada nisso. Depois a gente pode conversar. Quem tiver dúvida, fala comigo que a gente conversa. Quais são as bolsas atuais? Bolsa América Acadêmica. É uma bolsa da UCANI que contempla alunos de graduação que vão para universidades cursar disciplinas de 6 meses. Essas bolsas, elas são para 6 meses de intercâmbio só. E essas bolsas, elas vêm, o dinheiro vem da reitoria, não é um dinheiro da ECA, a gente não tem como, a ECA não tem fundos para dar bolsas para os alunos, então é um dinheiro que vem da reitoria, a gente recebe esse dinheiro e a gente desenvolve critérios para contemplar os estudantes. Essas bolsas que elas vêm para um ano. Então, neste ano, a gente recebeu 10 bolsas para dar para quem vai fazer intercâmbio no semestre que vem e no primeiro semestre de 2024. Foram 10 bolsas de R$28 mil que a gente recebeu para distribuir entre os alunos. A CRINT recebe autonomia para determinar como que esse dinheiro vai ser usado. Se vão ser realmente 10 bolsas de 28 mil, se vão ser 20 bolsas de 14 mil, quais são os destinos, a gente determina os critérios de seleção. A comissão deste ano, da qual inclusive o professor Paulo é membro suplente aqui do CRP, como representante suplente, a comissão decidiu o seguinte: nos próximos 2 semestres vão ser distribuídas 6 bolsas em cada semestre, 4 bolsas de R$28 mil e 6 bolsas de 2 bolsas de R$14 mil para cada um dos próximos semestres. Essas bolsas, elas vão ser distribuídas, esses valores eles vão ser atribuídos de acordo com o destino dos alunos, dentre outros critérios. Então, as bolsas de R$28 mil vão para quem vai majoritariamente ali para países mais caros no custo de vida, de acordo com uma tabela da FAPESP ou da CAPES, agora não lembro qual agora. Então, majoritariamente Europa e América do Norte. Quem vai para outros países, América Latina, África, Ásia, vai receber 14 mil.
Dica aqui para quem está assistindo essa palestra, aqui, ali, em todos os lugares. Gente, na ECA, existe uma cultura eurocêntrica muito forte, que é compreensível, porque dá para você fazer mochilões, etc., Europa integrada e tudo mais. Mas é uma pena, porque quase ninguém vai para a América Latina, para a África e para a Ásia. Para vocês terem uma noção, neste semestre agora, no semestre que vem, nós tivemos mais ou menos 20 estudantes inscritos para ir nas vagas que nós oferecemos. Desses 20 estudantes, 2 vão para a América Latina e para a Ásia. O quê? Para América Latina. E um para a Ásia. A gente tinha quantas bolsas que eu falei? 6 bolsas. 4 de 28, 2 de 14. Os 2 que vão para a América Latina e para a China, eles não tiveram concorrência para a Ásia, para a China, no caso, não tiveram concorrência. Eles 2 conseguiram uma bolsa. O restante teve que disputar as 4 bolsas. Então, é uma concorrência muito maior para quem vai para a Europa. Não estou invalidando a vontade de ir para a Europa, mas pensem em sair um pouco da rota Europa, porque existem muitas outras opções. Recentemente, a professora Karina fez um convênio com a Universidade do Peru, que é para o pessoal, por exemplo, só o pessoal de turismo, e não tem ninguém inscrito até agora. Então, vão atrás, saiam da rota, porque tem muitas opções. Então, tem muitas opções, tá? Não estou dizendo que está garantido, mas pelo menos a concorrência é menor. Enfim, então, assim, de maneira bem sucinta, eu vou falar um pouco mais a fundo dos critérios de seleção que a comissão estabeleceu para vocês se prepararem também, mas de maneira bem sucinta, a decisão da comissão em relação aos valores, a quantidade de bolsas foi determinada dessa maneira. Além desta bolsa de mérito acadêmico, que é para ir cursar disciplinas em universidades, a USP tem um outro tipo de bolsa, que é a bolsa empreendedorismo. Essa bolsa aí, respondendo a sua pergunta, ela é mais flexível em relação a tempo e a destino. O que eu quero dizer com isso? Com a bolsa mérito, vocês têm que ir obrigatoriamente para uma universidade. Com a bolsa empreendedorismo, vocês têm a liberdade de ir não necessariamente para uma universidade, mas para instituições. A gente já teve alunos que foram para produtoras, a gente já teve alunos que foram para, sei lá, museu, para bibliotecas, para vários lugares que não necessariamente são universidades. Esses alunos... Oi. Mas aí não dá para validar os créditos. Não dá para validar os créditos, de fato. Mas veja bem, você tem a chance de desenvolver um projeto relacionado à inovação ou empreendedorismo e, sendo aceito por essa instituição, tem alguém que vai falar, olha, vou te supervisionar enquanto você estiver aqui. Você pode receber, pela Bolsa Empreendedorismo, se eu não me engano, eles atualizaram os valores, se não me falha a memória, acho que atualmente é de R$36 mil a bolsa. Então, uma bolsa maior do que a Bolsa de Mérito. Claro que varia de acordo com o tempo, se são 36 ou 34, se você for ficar 6 meses. Menos tempo é um pouco menos, mas ainda assim é um valor que compensa muito. E você pode ficar no mínimo, agora me falha a memória, se são 60 ou 90 dias, no mínimo. Então, é um período que dá para você ir, de repente, nas férias. Você não precisa parar o seu semestre, você consegue encaixar dentro da sua lógica acadêmica. Porém, e tem um porém, essa disciplina, essa bolsa, ela tem alguns detalhes que foram, inclusive, implementados neste ano, que vão dificultar um pouquinho a vida da galera da ECA. Eles implementaram agora um critério, que é um pré-requisito, na verdade, e que os alunos têm que ter cursado alguma disciplina relacionada à inovação ou a empreendedorismo. Na ECA, nós não temos muitas opções, a gente até tem algumas disciplinas que são relacionadas a isso, inclusive algumas são de turismo. Eles têm uma lista de disciplinas que estão ali no site da USPIN, que é a Agência de Inovação. Tem muitas disciplinas optativas na FEA e em outras faculdades. Então, a sugestão é, quem tem interesse em ir para alguma instituição para tentar essa bolsa, tente ver essa questão de cursar, se programar para cursar essas disciplinas, porque é um pré-requisito. Tem uma disciplina da pró-reitoria também, né? Que é oferecida, de empreendedorismo. Eu não sei se está na lista, talvez esteja, eu não lembro de todos. Tá. Perfeito, então. É por isso que eu falei no começo, a questão do planejamento vou me planejar academicamente para isso, porque demanda esse tipo de preparo.
Outra coisa, essa bolsa, ela é focada em desenvolver esse projeto, você de fato não consegue validar créditos, mas ela entra no seu histórico escolar. Então, você consegue lá validar as horas que você fez lá na parte de A a C. Quem faz a seleção dessas bolsas é a Alspin. A seleção dessas bolsas, diferente da seleção da Bolsa Mérito, não passa pela CRIT. A gente não tem controle de quem eles escolhem. E, por isso, não são muitos os alunos da EPA que conseguem essa bolsa. A gente já teve alunos que conseguiram, mas não é a maioria. A maioria da galera consegue bolsa mérito mesmo, tá? Pesquisem, eu vou mostrar no final onde vocês conseguem ver esses editais da USP. Eles são lançados uma vez ao ano apenas, sempre no início do ano. As inscrições vão até o começo de maio, se eu não me engano. Costuma ficar 2 meses aberto para inscrição. Vou mostrar para vocês darem uma olhada depois com mais calma, tá bom? Fechou. Editais USP Santander, por enquanto eles foram suspensos, não sei quando é que vão voltar. E aí a questão de como vocês conseguem dinheiro se vocês não conseguirem uma dessas bolsas. Alguns consulados dão benefícios financeiros, dão bolsas para quem quer ir para o exterior. Por exemplo, o consulado do Japão, a gente sabe que tem bolsas para quem quer estudar no Japão. A DAAD, o órgão relacionado ao governo alemão, também dá bolsas para quem quer estudar na Alemanha. Tem uma série de pré-requisitos, uma série de burocracias, mas não é impossível. Algumas universidades estrangeiras também dão bolsas para os alunos estrangeiros. Recentemente, a gente teve um aluno da música que foi para uma universidade na Suíça. A Suíça, para quem não sabe, lá o dinheiro deles é o franco suíço, não é o euro. O franco suíço é mais caro que o euro. E a universidade pagou uma bolsa mensal por 6 meses para o aluno ficar lá. Essas bolsas são integrais? Tipo, O que você chama de integral? não, não, a palavra integral, tipo 100%. Perdão, eu errei a palavra, 100%. Como assim 100%? Sem um custo mesmo. Não, a bolsa te dá, sei lá, 28 mil reais e você vai se virar. É por isso que eu falei que você precisa se planejar financeiramente, porque as bolsas dificilmente vão cobrir todo o seu intercâmbio. Então, você precisa ter um pezinho de meia ali para garantir, para poder fazer suas viagens e tudo mais. Ela vai, dependendo de para onde você for, ela vai te pagar o básico ali. Por isso que fica, de novo, a dica do, pessoal, olhem para a América Latina. Os países latino-americanos são mais baratos de se viver. Com uma bolsa dessas, vocês conseguem viver na Argentina. Com uma bolsa dessas, vocês não conseguem passar 6 meses na Inglaterra, por exemplo. Então, ponderem, tá? Fica aí a propaganda. Enfim, em relação a trabalhar, que ela perguntou, depende da legislação de cada país. Tem países que liberam uma carga pequena de horas para vocês trabalharem durante a semana, tipo 20 horas semanais. Tem outros países que não. Muitos alunos da ECA o que fazem chegou no exterior, faz trabalho online, faz freela para o Brasil, vai se virando desse jeito. Tem muitos alunos que na França têm uma cultura de cuidar de criança ali durante a semana. Tem esse tipo de trabalho, trabalhar de garçom, de garçonete, isso acontece. A galera costuma se virar. Tem pessoal que faz vaquinha online antes de viajar. Dá para dar jeito, só que tem que se programar. Tá? Certo. Quais são os pré-requisitos para se candidatar às bolsas? E aqui eu vou falar especificamente da Bolsa Mérito, tá? Vocês podem fazer intercâmbio estando no 2º ano, mas aí vocês vão ter que fazer intercâmbio sem bolsa. Para se candidatar às bolsas, vocês têm que ter concluído 2 anos do curso, tem que estar no 3º ano já. Vocês têm que ter concluído também 40% dos créditos. Vocês não podem ter pendências em disciplinas obrigatórias, como para vaga, igualzinho. Vocês têm que ter sido selecionados para vaga de intercâmbio. Isso é muito importante, gente, porque são coisas separadas, são 2 processos. Primeiro é a vaga de intercâmbio, depois é a bolsa de intercâmbio. Não adianta querer se candidatar só para a bolsa. Tem muita gente que aparece e fala, quero me candidatar, eu vi que tem bolsa. Não dá. Você não participou do processo de vaga. São 2 coisas que estão conectadas. E vocês têm que ter uma média normalizada por turma acima de 5. Quem aqui sabe que é uma média normalizada por... Silêncio. Olha, algumas pessoas sabem. É isso. Muito bem. Segue, meu bem. E aí vocês me perguntam, o que é uma média normalizada por turma? Segue, meu bem. Certo. Atenção aqui, minha gente, até o momento didático do dia. Existem 2 tipos de média na USP. A média ponderada e a média normalizada por turma. A média ponderada é a média de vocês com vocês mesmos. Acabou o primeiro semestre, tirei 10 em tudo, essa média ponderada é 10.
Acabei o primeiro ano, tirei 10 em tudo, sua média ponderada é 10. Eu estou usando esses números porque eu sou formada em letras, eu não sei fazer conta. Ok. Então, a média ponderada é vocês com vocês mesmos. Vocês tiveram suas notas e a média das notas de vocês. Acabou, não tem mistério. A média normalizada por turma é uma média que vai relativizar. Ela vai pegar vocês e colocar em perspectiva em relação às disciplinas que vocês cursam. Como é que funciona isso? Sou aqui do curso de turismo. Estou fazendo uma disciplina na FEPELESH, uma disciplina na letras. Ele vai pegar a sua nota e ele vai comparar a sua nota com a nota dos seus colegas que estão na disciplina de letras. A média normalizada por turma, ela faz uma média da nota de vocês, disciplina por disciplina. Então, se você está na disciplina da letras e você tirou 8 e a galera lá tirou 6, significa que você está acima da média daquela disciplina. E ela vai fazendo essa média, disciplina por disciplina, e depois ela faz uma média zona geral. E ela vai te falar como é que está a sua classificação dentro do seu contexto acadêmico. Por que essa média foi criada? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que a Alcane tinha editais gerais para a USP toda? Vocês concorriam com todo mundo? Agora, vocês imaginam, aqui na ECA, a média dos alunos é o quê? 7, 8. Imaginem vocês concorrendo com o pessoal da Poli, que tem uma média 5, 6. Ninguém mais ia fazer intercâmbio na universidade, além do pessoal da ECA. Então, eles desenvolveram essa média para tentar ser justo com os outros cursos, porque cada curso tem o seu contexto. Os cursos de humanidades, muitas vezes, são um pouco mais subjetivos, é diferente do 0 ou 1 das exatas. Então, eles criaram essa média para tentar relativizar e ser mais justo. Essa é a média normalizada por turma. Coisas importantes a se dizer sobre a média. Número 1. A média normalizada por turma, ela leva em consideração trancamentos e reprovações. Reprovações é óbvio. Trancamentos ela também leva, porque essa média privilegia quem está mais no final do curso. Então, se você começa a trancar muitas disciplinas ou a reprovar muitas disciplinas, o sistema vai entender que você vai demorar muito mais para se formar e, portanto, a sua média vai cair. Portanto, meu Deus, oi. Ai, gente, ó, tem um pegou aqui, pega aqui, por favor. Leva lá. Então, assim, tem muita gente que faz o quê? Pô, tô aqui, vou tentar, na interação do Júpiter, vou matricular e tentar 20 disciplinas. E a pessoa aceita em 20 disciplinas. E depois ela sai trancando tudo. Se você faz isso, você se queima no sistema. Você diminui a sua nota. Evitem trancar. Não significa que se você trancou uma disciplina, sua vida acabou. Tá tudo bem. O mundo não vai acabar. Mas tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado. Mesmo com as reprovações optativas, elas não vão te impedir de se candidatar para o intercâmbio, mas elas vão diminuir a sua nota. E isso é bem importante depois para conseguir bolsa. Tá? Oi. É obrigatório já ter tido uma optativa também, optativa, coletiva, assim, para poder se candidatar? Não necessariamente. Não necessariamente. Já pode bastar. Sim. A questão, o lance para você se candidatar é não reprovem em obrigatórias, principalmente. Tá? Outra coisa importante para falar sobre a média normalizada por turma. Essa média, quem está no primeiro ano, não tem média normalizada ainda. A média normalizada por turma, ela começa a ser calculada a partir do final do primeiro ano do curso. E ela leva em consideração o primeiro semestre. Então, vamos supor, você está no primeiro ano do seu curso. Chegou julho, você não vai ter nada. Quando chegar em dezembro, o sistema vai calcular sua nota. Só que a nota que ele vai calcular vai ser referente às notas que você obteve no primeiro semestre. Beleza. Passou mais 6 meses. Em julho do ano que vem, o sistema vai rodar a sua nota de novo. E aí ele vai considerar as notas que você obteve ao longo do seu primeiro ano. O semestre anterior ele não considera, tem sempre um gap no cálculo. Então, você vai ali se candidatar para a bolsa. Meu Deus, no semestre que eu estou agora, eu troquei uma disciplina. Vai impactar a minha nota? Não. Calma. Vai demorar um tempinho até esse trancamento ser computado. É importante para vocês se organizarem academicamente. Oi. Se a gente visualizar a média... Já vou mostrar. Calma. Terceira coisa importante sobre a média normalizada por turma. Preste atenção no nome, média normalizada por turma. No histórico escolar, tem a média ponderada e tem uma média normalizada que aparece ali. Desconsiderem essa nota. Aquela média normalizada que aparece no histórico, ela foi criada lá em 2012, 2013,
Ela foi usada por um tempo, ela não é mais usada. Não me perguntem por que ela ainda está no Júpiter, eu não sei. Mas não é ela que é considerada. A média normalizada por turma que é considerada é que vocês conseguem ver no Mundus, no sistema Mundus. Vou mostrar como é que vocês acessam, tá? Pode passar. Beleza, eu falei dos critérios da Bolsa Mérito. Essa parte que todo mundo tem que prestar muita atenção, tá? Quais são os critérios? Como é que a gente faz a seleção? Você está no terceiro ano, você se candidatou para a vaga, você conseguiu a vaga, você não tem reprovações obrigatórias, sua média normalizada por turma é acima de 5. Então, você está apto a se candidatar para as bolsas. A gente faz o quê? A gente pega a sua média normalizada por turma, que está no Mundus, e a partir dessa média, a gente vai somando pontos. Quais são os critérios de pontos que a gente soma? Primeiro ponto, iniciação científica. Fiz iniciação científica com ou sem bolsa, está cadastrada no sistema Atena, que é mais um dos sistemas da USP, você vai conseguir um ponto e meio a mais em cima da sua média normalizada, da sua nota. Participei de algum projeto PUB, independente do tipo de projeto, se é de pesquisa, de cultura e extensão, de ensino, participei, a PUB está registrada, está tudo bonitinho lá no Júpiter, ganho mais um ponto e meio. Recebo algum tipo de benefício da PRIP, pelo PAP. Auxílio moradia, auxílio alimentação, ganho mais um ponto. Ingressei na USP, seja pelo SISU, pelo Enem, pela FUVEST, como PPI ou por meio da cota de escola pública, ganho mais um ponto. Tenho participação nos Pay Friends. Para quem não sabe, inclusive abriu hoje a inscrição. Abriu hoje, né? Abriu hoje a inscrição, vai até dia 18? 18 de agosto. O que é os Pay Friends? Os Pay Friends é um projeto de recepção, que você até tinha falado, né? Cássio? Kaique, desculpa. É um projeto que você se inscreve no sistema Júpiter Web para você ciceronear alunos estrangeiros que vêm fazer intercâmbio aqui. Para quem não sabe, a USP todo semestre recebe muitos alunos de intercâmbio. A ECA, nesse semestre agora, está com uns 15, 16 alunos. Semestre que vem a gente vai receber cerca de 20. Você se inscreve no sistema Júpiter e rola tipo um Tinder. Você vai, você se cadastra, você fala, olha, eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de passear, longas caminhadas pela praia, sei falar vários idiomas. O aluno estrangeiro vai fazer a mesma coisa. E o sistema, pô, é muito bom, Não é um Tinder. não é um Tinder, pelo amor de Deus, mas aí cada um transforma o Tinder. Até o LinkedIn, você chega, até o LinkedIn pode ser um Tinder. Não, mas é como eles entendem, é uma linguagem de jovem. Então, assim, ele faz um match de informações, esse é o lance. Ele faz um match de qual é a sua personalidade, o que você está disponível a oferecer ali para aquele aluno, e o aluno faz a mesma coisa. O sistema faz esse match e ele te manda o contato de algumas pessoas que você vai poder começar a conversar. E a partir daí você vai ajudar esse aluno, sei lá, vai ajudar ele a conhecer a universidade, mostrar o bandejão, falar das disciplinas que ele pode pegar, apresentar a universidade para ele. Esse tipo de atividade é muito legal, porque é quase um pré-intercâmbio, é uma forma muito legal de você trocar ideia com outra pessoa, praticar um idioma, conhecer outra cultura. Se você se inscrever nesse sistema e participar, você ganha mais meio ponto na atribuição de bolsas, em cima da sua nota. E o critério que a gente colocou este ano, a gente acrescentou, é a representação discente em comissões da ECA. Quais comissões? Comissões administrativas. Então, se você se inscrever para ser representante discente, titular ou suplente, não importa, de alguma comissão administrativa do tipo Conselho de Departamento, COC, Comissão de Relações Internacionais, a gente vai abrir vagas em agosto, fica a dica. Comissão de Cultura e Extensão, Comissão de Pesquisa, enfim, comissões administrativas. Se vocês se inscreverem para participar, vocês ganham mais meio ponto. Neste semestre, sou eu que faço o levantamento de todas as pontuações de todo mundo, eu posso dizer que teve um aluno que conseguiu, porque ele foi representante discente do departamento dele no conselho. Foi o diferencial que fez ele subir uma posição e ganhar a bolsa. Então, prestem atenção. A gente tomou essa iniciativa de criar essa pontuação a mais, porque é importante que vocês, discentes, tenham participação nas decisões administrativas da escola. O que a escola faz é pensando no contexto acadêmico e educacional de vocês.
É importante que vocês participem. Então, a gente colocou isso para incentivar essa participação também, não só na comissão de Relações Internacionais, mas em todas as comissões da escola. Beleza? Então tá, no primeiro semestre ainda, eu posso ir acumulando essas coisas, tipo, se eu começar no que vem na educação científica. Aí, Você vai acumulando. esse ano eu faço esse UP, sei lá, teve. Os estrangeiros. Aí, tipo, vai acumulando e tal, não precisa fazer tudo lá. Não, não precisa fazer tudo no semestre para me candidatar. Você vai acumulando ao longo da sua graduação, porque o interessante é que você tenha um envolvimento acadêmico. A ideia da gente criar esses critérios é tentar mixar um pouco, sair só da ideia da bolsa mérito, tentar mixar um pouco a coisa do mérito e também da questão socioeconômica mesmo. Tentar fazer um equilíbrio das duas coisas. Oi. Tem algum limite de período da faculdade para ingressar no intercâmbio? O limite que atualmente a gente tem é, você não pode ter feito o TCC. Você tem que fazer o seu intercâmbio, voltar para o Brasil e fazer seu TCC. Atualmente, esse é o limite. É claro que quem bate o martelo nisso é a coordenação do curso. Se o coordenador do curso falar, não, alunos do curso de turismo, de relações públicas, sei lá, tem que deixar para fazer o TCC e mais alguma matéria. A gente respeita a decisão da coordenação de curso. Mas, via de regra, o limite é o TCC. Não pode ter feito TCC. Tá? Outra coisa que me perguntaram esses dias. Eu participei da ECA Júnior, eu participei, sei lá o quê, eu sou da comissão. Gente, o que a gente está considerando aqui em relação à comissão são comissões administrativas da escola. ECA Júnior, essas coisas não são da parte administrativa, dos órgãos administrativos, então não são considerados. Tá bom? Beleza. Tá acabando, gente, eu prometo. O que mais vocês podem fazer para se programar para o intercâmbio? Trabalhar. Sim, com certeza. Dinheiro. Dinheiro. O que mais vocês podem fazer? É meio óbvio, pero não útil. Se informem. Conversem com os veteranos de vocês que fizeram intercâmbio. Vão falar com os professores. Pesquisem sobre as universidades pelas quais vocês vão. Leiam os relatórios de intercâmbio. É muito importante para que vocês façam um intercâmbio legal, que vocês se preparem mentalmente, economicamente, para que vocês tenham uma experiência legal. Às vezes é raro, mas às vezes acontece, inclusive, das pessoas desistirem do intercâmbio, porque chegou lá, passou por todo o processo, putz, não tenho dinheiro, ou então vai para o país, chega lá e fala, não estou preparado emocionalmente para ficar aqui 6 meses, e a pessoa desiste. Aconteceu pouco, mas já aconteceu. Então, é um processo que demanda informação e preparo, conversa. Tá? Então, se informe. Parece um conselho bobo, mas não é. Pode ser. Busquem conhecimento. Vão estudar idioma. Vocês querem ir para onde? Vocês querem ir para a França? Mas eles oferecem disciplinas em inglês. Não importa. Vocês vão passar 6 meses morando no país. Não vai ser uma viagem de uma semana. Vocês vão ter que viver, vocês vão ter que falar com o padeiro, com o cobrador de ônibus, vocês vão ter que falar com as pessoas, vocês vão ter que se comunicar. Mesmo que vocês... Conta. Ele foi para a Holanda, muitos anos atrás. Cursou disciplinas em inglês na Zoid. Cursou disciplinas em inglês. Só que você teve que aprender alguma coisa de holandês para se comunicar, certo? Para poder se virar no mundo. Senão... Exato. Se você vai para a França, na França eles não falam inglês assim, a torta direito. Vocês têm que estudar um pouco de francês. Itália, vou fazer só disciplinas em inglês. Italiano é parecido com português. Gente, não se enganem. Não se enganem. Então, se preparem, estudem os idiomas e, se vocês puderem, façam as provas de proficiência, porque para se candidatarem nos editais, minimamente, eu vou mostrar rapidão aqui o edital de intercâmbio, mas minimamente o nível intermediário do idioma vocês têm que ter. Então, se preparem nesse sentido. Peraí. Oi. A proficiência, ela tem que ser na língua do país ou tem que ser obrigatório em inglês? Depende. Por exemplo, a gente tem convênio com algumas universidades da Alemanha. Na Alemanha, eles têm cursos em inglês e eles têm cursos em alemão. Se você está querendo fazer cursos em alemão, você vai apresentar a certificação em alemão. Se você está querendo fazer cursos em inglês, você vai ter que apresentar a certificação em inglês. Mas lembre-se que eu falei. Não necessariamente só o inglês vai ser suficiente. Pelo menos alguma noção do idioma você tem que ter. Tá? Então, eu vou mostrar o edital, vocês vão ver mais ou menos ali os requisitos. Tá bom? Tem mais tempo, então. Oi. Tem instituições específicas dos quais vocês aceitam o teste de proficiência?
Sim, eu vou mostrar no edital para você ter uma noção mais ou menos também, tá? Mas eu... O teste tem sido feito tipo perto ou podem ser Depende do teste. Por exemplo, na França, o DELF e o DALI são provas que são vitalícias. Você fez uma vez, ela vale para o resto da sua vida. Em inglês, se eu não me engano, o Cambridge também. O TOEFL e o IELTS não, eles têm validade de 2 anos. Então, depende do teste. E depende da exigência da universidade, porque tem universidade que pode não aceitar o Cambridge. No caso da ECA, eu acho que não tem nenhuma, mas eventualmente pode aparecer alguma que não aceite. Então, tem que ver o que está no edital. Beleza? Tá. A prova de proficiência na língua que nem a de proficiência para pós-graduação, não? Não, é diferente. É diferente. Quando eu mostrar o edital, eu falo com um pouco mais de calma dessa parte da proficiência, tá? Óbvio, já estou aqui o tempo todo falando não reprove, então acho que a gente pode pular essa parte. Envolvam-se. Ah, Thaís, tenho muito dinheiro, não preciso de bolsa, vou por conta. Direito seu, sorte a sua, inclusive invejo. Mas assim, pessoal, se envolver academicamente é importante não só pela bolsa, mas para vagas de intercâmbio mesmo. Quando vocês se candidatam para as vagas de intercâmbio, vocês passam por um processo seletivo, em que vocês são entrevistados pelos coordenadores de convênio. E os coordenadores vão avaliar o desempenho acadêmico de vocês, o envolvimento acadêmico de vocês. Então, se vocês puderem, tentem se dedicar à pesquisa, aos projetos de cultura e extensão, porque eles vão ajudar vocês não só na bolsa, mas também para conseguirem a vaga e para fazerem outras coisas dentro de vocês, de repente um mestrado, enfim. É importante, tá? Pode passar. Façam amigos, os pair friends, já falei, todo mundo já está sabendo. Beleza. Se tiverem dúvidas, nos procurem. Como vocês vão achar a gente? Falei no começo, repito. Estamos na sala 148 do prédio principal, primeiro andar. De segunda a sexta, das 9 às 17. Se não estivermos lá, vocês conseguem falar com a gente. Pelo inbox do Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Esse número aqui é o nosso número de WhatsApp. A gente atende o dia inteiro, mesmo quando eu estou no horário de almoço, eu estou respondendo o WhatsApp. Vocês também podem, o que mais vocês podem fazer? Mandar e-mail também, acho que é a forma antiga carta, vocês podem mandar também. Pode falar. Você falou que eles vão avaliar também se você está entregando um projeto de cultura e extensão e tal, mas então não é só a nota que conta, também tem uma avaliação do... No caso da seleção de vagas, não é só a nota que conta. Eu vou falar um pouquinho do processo de seleção, quando eu mostrar o edital, para você entender mais ou menos qual é a lógica, tá? Mas, enfim, falem com a gente se tiverem dúvidas, beleza? Tudo bem? Ok. Parte dos slides é finita, acabou. Vamos fechar. Meu bem, abre o site da ECA primeiro para mim, por favor. Beleza. Vou mostrar para vocês a página da cliente no site, tá? Primeira coisa, internacional ali em cima, abriu, desce um pouquinho. Onde eu vejo os convênios de intercâmbio que a ECA tem, os convênios que a ECA tem internacionais? Nessa página. Ali no cantinho, vai abrir essas bandeiras. Nem todas as bandeiras que estão aqui têm convênios, porque os convênios eles vencem, eles têm prazo de validade. Venceu, eles somem e as bandeiras ficam. Mas vocês conseguem consultar os convênios que nós temos com várias universidades. Nem todos são para todas as áreas. Tem convênios que são para docentes, convênios que são para alunos de graduação, de pós, mas vocês conseguem consultar tudo aqui. Pode falar. Dependendo da que a gente encaixar na nossa série. No caso da Bolsa Empreendedorismo só. Se você quiser cursar disciplinas, aí tem que ser o período de duração das disciplinas. Mas no caso da Bolsa Empreendedorismo, dá para encaixar. Oi. A dúvida é assim, tá bom. Aí eu faço, dentro do teste eu vou. Aí eu paro aqui o meu curso, faço e volto de onde eu parei? Ou é como se eu tivesse feito daqui, eu volto e continuo de onde minha turma estava? Primeira coisa importante, o curso, tempo de formatura, continua contando. É como se você estivesse fazendo disciplinas ao Leste. Então, ele continua contando. Quando você volta, se você fizer só 6 meses, você vai ter que fazer disciplinas obrigatórias. E como as obrigatórias muitas vezes têm pré-requisitos, talvez você atrase um pouco, porque você vai ter que esperar um semestre para fazer. Atrasa um pouco. Mas, é uma questão de avaliar se vale a pena ou não. Enfim, tem muitos alunos que acabam fazendo 1 ano para, quando voltarem, já retomarem o curso de onde eles pararam, fazendo as obrigatórias na ordem. Então, é uma questão de programação acadêmica mesmo. Tá? Respondi a sua dúvida? Então, eu paro, é de onde eu parei mesmo.
Você volta de onde você parou, basicamente. Não, você vai ter que esperar um semestre, porque as obrigatórias normalmente elas só são oferecidas uma vez por ano, certo? Então você vai ter que esperar um ano. Você vai ter que esperar. O que eventualmente dá para fazer, e alguns alunos fazem, mas não é a regra, é equivalência de obrigatória. Então, eu estou no exterior e eu achei aqui disciplinas que têm muito a ver com a disciplina de sociologia obrigatória que eu tenho que fazer. Sei lá. Elas têm um conteúdo parecido e a carga horária parecida. Nesse caso, você faz a disciplina, é aprovada, vem para cá para o Brasil, traz a comprovação de que você foi aprovada, traz o trabalho que você desenvolveu e tal, as emendas, as informações técnicas da disciplina, e a gente encaminha essa documentação para o professor responsável pela disciplina obrigatória. Ele vai avaliar se aquela disciplina é ou não equivalente à sua disciplina obrigatória daqui, principalmente considerando a carga horária. A carga horária do que você cursar lá fora tem que ser igual ou superior à carga horária da disciplina obrigatória daqui. Nesse caso, você consegue equivalência. E para você dizer lá, o apoio que eu tenho no caso de fosse a Bolsa Médica, seria só da escola popular? O apoio financeiro, você está querendo dizer? Ou acadêmico? De forma geral, ou teria que me virar sozinha para tudo? Tem que ser como assim? O que você quer tudo? Se virar na cidade? Achar acomodação? O que você está querendo dizer? Ou por isso? A universidade lá fora vai te dar algumas orientações e aí você vai conversar com seus veteranos, você vai descobrir outras pessoas que também vão fazer intercâmbio, mas essa parte de achar acomodação, de ir atrás de seguro, de saúde, é por conta do aluno. Tirar visto é por conta do estudante, tá? Voltando aqui, gente, porque eu sei que também não sei se vocês estão matando aula por aqui. Não, Ai, meu Deus, tá bom, então vamos lá. Bom, então os convênios estão lá. Subindo aqui. Lembra que eu falei dos relatórios? Vocês conseguem ver os relatórios de todo mundo aqui nessa parte Ecanos do Exterior. Tem relatório desde 2013. O seu relatório está aqui. Vocês conseguem ver fotos que os alunos mandaram, informações relevantes sobre a experiência. São, acho que, 4, 5, 6 páginas de relatório que a gente tem aí. É bastante informação para vocês se alimentarem. Vejam os relatórios não só da galera do curso de vocês. Se eu posso dar uma sugestão, filtrem por país. Querem ir para a França? Põe França e vê o relatório de todo mundo. Tá? Que é válido. Volta lá. Beleza. Estou acabando aqui. Nesse item, sobe um pouquinho na parte de intercâmbio da época. Se vocês quiserem saber mais sobre o edital de bolsas que eu falei, os critérios, como está funcionando, vocês vão clicar naquele aviãozinho que está na página principal, desce. Aqui, ó, Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional, tarará. Clicando aí, vocês vão ser redirecionados para essa página onde a gente tem mais detalhes sobre as normas, sobre os critérios e tudo mais. Beleza? Estou só pincelando aqui, tá, gente? Volta lá. Última coisa em relação ao site. Aqui embaixo tem os botões. Facebook, Instagram, o grupo de transmissão, que eu tinha perguntado? O grupo de transmissão do WhatsApp, é só clicar naquele botão que você já vai ser redirecionada. E aqui a gente tem uma página, um perfil, não é um perfil, uma playlist no canal do YouTube da ECA. Nessa playlist, vocês vão encontrar vídeos que nós fizemos, inclusive com o apoio dos representantes discentes únicos que nós tivemos nesses anos todos, com um passo a passo do intercâmbio. Sugiro que vocês assistam, porque tem mais detalhes sobre o intercâmbio, além do que eu falei aqui. Então, são vídeos que juntos dão, sei lá, meia hora de vídeo, um pouco mais. Vocês assistem rápido, vocês vão poder tirar dúvidas e se preparar melhor. Porque eu imagino que muitos de vocês vão resolver fazer intercâmbio de fato só, sei lá, daqui a 1, 2 anos. É uma fonte interessante e importante de informação aqui. Beleza. Em relação ao site, é isso. Vou mostrar para vocês o Sistema Mundus. Beleza. Agora eu vou até passar para cá. Ó, pessoal, primeira coisa. Sistema Mundus é um sistema da USP, mas não é o sistema Júpiter. Vocês não têm acesso ao Sistema Mundus. Não percam o tempo de vocês tentando se logar, tá? Vocês vão acessar todas as informações aqui no acesso público. Vocês vão clicar em editais, alunos de graduação, e aqui vocês vão conseguir ver a média normalizada por turma de quem já está no segundo ano.
é só clicar em média normalizada, colocar o número USP e data de nascimento. E a nota vai aparecer, tá? Quero saber como é que essa nota é calculada. Clicando nesse link, vai aparecer um link do sistema site da Ucani com cálculo. É uma integral muito louca. Sou de letras. Não me pergunte. Você só aceita. Eu só aceito. Enfim, então, beleza. Sistema média normalizada está ali. Quero ver os vegetais. Clique em vegetais, não tem, por favor. Vocês vão colocar aqui, unidade de origem, ECA. E busca. Ok. Estamos na ECA. Não é o CAC, hein, gente? Muito bem. Aqui vocês vão ver todos os editais que aparecem na USP que contemplam alunos da ECA. Ou seja, vai aparecer edital da Ucani, da USP, enfim. O que eu falei lá no começo, o edital do Summer School lá da Turquia, é esse aqui, por exemplo. Você se inscreve, inclusive, todas as inscrições acontecem por aqui. Quando o edital está aberto para inscrição, aparece um quadradinho verde aqui, que é só vocês clicarem, número USP, data de nascimento, e você já se inscreve. Coloca os documentos e se inscreve. Então, aqui a gente tem vários editais, desce um pouquinho. Outra coisa, parênteses importante, a USP oferece cursos de idioma online, e às vezes híbridos, inclusive, que são esses LEUSP aqui, Language Education. Cursos de inglês muitas vezes não são cursos muito avançados, mas para quem está querendo se preparar, é interessante. Outro lugar para fazer curso aqui na USP, que tem cursos, inclusive, preparatórios para TOEFL e tal, é o Centro de Línguas da FETELEST. Eles têm um curso específico preparatório para IELTS, TOEFL e tal. Eu já fiz esse curso pessoalmente e eu recomendo, porque essas provas elas não são fáceis de fazer, elas são bem caras e vale a pena investir um pouquinho. Os cursos lá não são caros, vale a pena. Escrever para fazer o curso, né, para essa prova. Só que eles falavam que para quem estuda na nossa religião, só conseguia ser presencial. Você sabe se eles vão ter alguma possibilidade de ser online? Porque, por exemplo, eu trabalho das 9 às 4. E aí eu sei que eu via, né, que o curso era para quem é de fora, de outros campos, né? Podia ser sábado online, mas quem é daqui só tinha horários assim, muito ruins, tipo das 2 às 4 ou das 10 ao meio-dia. Presencial. Eu super te entendo, mas eu não sei te dizer se eles vão abrir outras possibilidades. Porque eu não estou ligada com o FETELEST. O que você pode fazer é mandar um e-mail ou entrar em contato com eles para fazer esse tipo de questionamento. Porque eu acredito que não seja só você que tem questionamento em relação aos horários disponíveis. Tem que reclamar. Se não reclamar, nada vai mudar. Né? Não sei se isso vai fazer com que alguma coisa mude, mas eles têm que saber que tem essa demanda. Eu lembro que eu realmente mandei e-mail falando toda a minha situação, tal, se eu poderia participar da aula de sábado, porque eu queria muito, né? Aí eles falaram, tipo, não, sem chance, não dá. Aí eu, legal. Complicado. Sim. Enfim. Mas, bom, para quem pode, é uma possibilidade interessante. Então, aqui, gente, ó, vou mostrar aqui para vocês os últimos editais que a gente lançou, tá? Nesse semestre, a gente lançou 2 editais, um voltado para alunos de artes, um voltado para todo mundo, porque era um edital específico para a Coreia. Vocês veem aqui, a gente teve 75 vagas e a gente teve 20 alunos selecionados. Sobrou muita vaga. Porque a galera... N motivos. A galera não quer ir para a América Latina, pós-pandemia, falta de grana, N motivos, a gente sabe disso. E é por isso que eu estou vindo aqui para falar com vocês. Não é impossível, não é super fácil, mas não é impossível, dá para fazer. Tem que se programar. Anyway, clica aqui, meu bem, por favor. Edital retificado. Essa é a cara do nosso edital. Eu não vou ler o edital inteiro com vocês, tá bom? Mas sempre, por favor, pelo amor de Deus, leiam o edital. Para vocês não perderem detalhes e depois se prejudicarem. Desce, por favor. Ó, passa lá na parte de documentos. Aqui tem um resumo dos documentos que vocês precisam providenciar. Quem quiser fazer intercâmbio, o que já pode ir se preparando? Já vai tirando o passaporte. O passaporte é uma coisa que demora e que você já consegue adiantar, por exemplo. Quem é aluno de comunicações não precisa de portfólio, então vocês podem ignorar essa parte do portfólio. Vocês têm que já ir verificando a questão do idioma, que o Vitor já vai colocar ali para mostrar para vocês. Vocês já podem ir pesquisando as universidades, vendo as disciplinas que eles oferecem. E
montando um plano na cabeça de vocês. É uma questão de pesquisar mesmo. Desce nos anexos. E eu estou acabando, vou mostrar para vocês o anexo lá embaixo mesmo, as vagas. Rapidamente, como é que funciona o processo seletivo dos editais da ECA, gente? 2 etapas de seleção. Primeira semana, vocês são entrevistados pelos coordenadores de curso. O coordenador de curso vai fazer uma avaliação do que você está querendo fazer lá fora. Por isso que eu falei, pesquisem as universidades, pesquisem as disciplinas e montem um plano que seja coerente com a área de estudos de vocês. Pô, eu faço turismo, mas eu estou querendo ir para estudar matemática. Temos um problema. Não dá. Aí já é demais. Então tem que ter uma coerência. Vocês podem pegar disciplinas que sejam correlatas às áreas de vocês. Que às vezes nem sejam no curso, mas que sejam correlatas e que sejam interessantes. E aí vocês vão justificar isso no plano de estudos. Quem vai validar isso vai ser, primeiramente, a coordenação de curso. Uma vez que vocês passam pela coordenação de curso, o coordenador ele não seleciona ninguém, ele só avalia se está coerente, se não está e tudo mais. Vocês vão para a etapa da coordenação de convênio. Nessa etapa, é feito um processo seletivo mais longo. Cada coordenador, que podem ou não ser professores do curso de vocês, dos cursos de vocês, eles vão fazer uma avaliação global da documentação que vocês apresentarem. Alguns podem fazer entrevistas, que podem ser feitas no idioma do país. Alguns podem fazer provas. Alguns podem fazer mesa redonda de bate-papo. Alguns podem só ver os documentos mesmo. É um critério do docente. Quem tinha perguntado da coisa da seleção, que eu falei que eu falo depois, você. É por isso que eu falei, na ECA, a gente não faz uma seleção baseada apenas na nota. Quem faz seleção baseada na nota é a Alcântara. Aqui foi deliberado que a seleção ela vai ser uma coisa mais subjetiva. O professor vai avaliar a sua carta de motivação, ele vai avaliar o seu currículo profissional, ele vai avaliar o seu plano de estudos, ele vai avaliar o seu histórico, ele vai conversar com você. Porque a ideia é, os alunos não são números, os alunos são pessoas que têm experiências, que têm vivências, que têm seus motivos. Então, a ideia é fazer uma avaliação mais global e não só de nota. Por um lado, isso é ótimo, porque a gente tem pessoas que estão olhando pessoas e não números. Por outro, fica mais subjetivo, fica meio difícil de saber por que o professor está selecionando as pessoas daquela forma. É uma escolha ou outra. E os professores da ECA decidiram, optaram na época que isso foi determinado, fazer a avaliação dessa maneira. As duas bolsas, tipo, a de mérito e a de Empreendedorismo são processos separados. Lembra que a de empreendedorismo não é para você cursar disciplinas. Se você for desenvolver um projeto ao mesmo tempo que você cursa disciplinas, você pode se candidatar. Não há nenhum... Peraí, que eu estou falando besteira. Não pode, não. Você não pode acumular bolsas. Estou falando, obrigada. Você não pode acumular bolsas. Você pode se candidatar para as duas, mas se você for selecionada nas duas, você vai ter que optar por uma. É verdade. É porque a gente já teve aluno que foi fazer intercâmbio só com a vaga e que conseguiu a bolsa de empreendedorismo para fazer um projeto concomitante. Como ele só estava com uma bolsa, não teve problema. Mas acumular bolsa você não pode mesmo. Oi. Um dia eu fui olhar o site, ver as vagas, e eu não achei nada específico para o turismo. Aí, às vezes, eles têm vaga de intercâmbio. Alunos de turismo, eles meio que entram no bolo das comunicações. Entram no bolo da comunicação. A gente, esse convênio, por exemplo, do Peru, que a professora Karina fez, ele é específico para o pessoal de turismo. Quando as vagas são específicas para turismo, ou para algum curso específico, a gente coloca lá delimitado. No caso da Holanda, era específico para turismo. Agora, em geral, quando as vagas são mais gerais, a gente coloca comunicações e artes, aí os alunos se adaptam e o pessoal de turismo entra nesse bolo. Tá? Legal. Estou acabando, gente. Essa é a cara do anexo de vagas que a gente mostra. Então, você tem aqui a universidade especificada com a especificação da faculdade com a qual a gente fez o convênio, o país, as vagas, e aí é isso que eu estou te falando, desse grande conglomerado de áreas. O turismo tem uma coisa bem parecida com o pessoal do audiovisual. Você entra e você vai pesquisar na universidade, tem disciplinas que sejam interessantes para você. É meio fluido. Então,
comunicações aqui. Eu não sou exatamente de comunicações, mas eu posso pegar disciplinas de comunicações que têm a ver com o meu curso. Precisa ter de comunicações ou tem alguma coisa a ver? Depende da universidade. Tem universidades que têm cursos, dentro da parte de comunicações, eles têm uma área específica de turismo, e aí você pode pegar. Tem universidades que não. Então, vai de você conseguir montar um plano que seja interessante para você dentro das opções que a universidade oferece. Quais os sites da universidade ou não? Então, acho que uma lista de matérias, tudo, mas as matérias não. Então, porque é aí que a gente valoriza o Júpiter. Todo mundo reclama do Júpiter, mas tem muitas universidades que são meio caóticas mesmo. Demanda pulsar. Às vezes não é fácil, às vezes até para a gente que trabalha com isso é difícil de achar a lista de matérias. É por isso que no edital, esses links, esses hiperlinks, são tentativas que eu fiz de facilitar a vida dos alunos, colocando algum tipo de direcionamento para você achar as disciplinas. Porque nem sempre é fácil. Tem universidades que mandam a lista, que mandam o direcionamento, tem outras que não. Então, é uma tentativa, tem que fuçar, não tem muito jeito, tá? Então, aqui a gente tem a oferta de vagas e a coisa do idioma que eu mencionei para vocês. Algumas universidades vão especificar a questão do idioma. A universidade entra em contato com a gente e fala, olha, na minha universidade aqui, na Media Design Hochschule, o aluno tem que ter o certificado B2 de alemão, Goethe Institut, não sei como é que fala isso, tem que ter o TOEFL, pontuação tal, tem que ter o IELTS, pontuação tal. Nesses casos, como é o caso dessa universidade, não tem o que a gente faça. A universidade só vai aceitar isso, então vocês têm que se programar para fazer a certificação. Aí a gente tem universidades que são como essa aqui. A universidade vira para a gente e fala, olha, a gente vai aceitar alunos de nível intermediário que vocês mandarem. Não tem exigência de proficiência. Nesses casos de certificado, nesses casos, por uma garantia para a ECA e para o aluno de que vai haver um aproveitamento legal do intercâmbio, a gente pede que o aluno apresente uma comprovação de nível B1 ou B2 ou intermediário, como está mais aqui embaixo, do idioma do país. E aí, nesses casos, o que vocês vão apresentar para a gente? Tais, eu fiz espanhol na FISC. Eu tenho meu certificado B1, meu intermediário 1 de espanhol. Concluí o curso. Ótimo. Você vai apresentar esse documento e a gente vai mandar para a universidade. Uma coisa importante também, que eu não mencionei, é ser selecionado para intercâmbio na ECA não significa que você vai ser aceito pela universidade estrangeira. Significa que você passou por uma primeira etapa. A gente vai mandar a sua nomeação para a universidade e a universidade vai avaliar a documentação. É por isso que eu estou falando. Você vai apresentar esse certificado, a gente vai mandar para a universidade vai avaliar se aceita ou não. 90% das vezes as universidades aceitam. Mas já aconteceu as universidades não aceitarem, porque o portfólio do aluno não é bom, no caso do pessoal das artes, ou o nível que o aluno apresentou, essa pontuação aqui não está suficiente, ou o que tem acontecido no caso depois da pandemia. A gente não está conseguindo abrir vaga suficiente porque a gente tem uma limitação de espaço, então a gente não está podendo aceitar tantos alunos. Para evitar isso, a gente faz uma consulta de vagas prévia ao oferecimento do edital, mas a universidade se reserva o direito de negar, se for o caso. Então, não tem como garantir que vocês vão ser aceitos, mas 90% das vezes os alunos são aceitos. Tem um número máximo de inscrições, né, que posso fazer para mais de uma universidade? No máximo 3. E você sempre vai indicar a sua ordem de preferência. Se você, eventualmente, for selecionada para as 3 universidades que você escolheu, que pode acontecer, porque são vários professores que estão selecionando, a gente vai te mandar para a sua primeira opção e as outras 2 opções a gente vai redirecionar para os outros inscritos, tá? Os professores, quando selecionam, também colocam lá uma ordem de classificação. Então, a gente faz esse match de informações também, tá? Então, é basicamente isso. Tem um certificado de espanhol da FISC que vou apresentar. O que a gente não aceita? Certificação de professor particular, porque não dá para saber se o professor é seu brother, então não rola. E a gente não costuma aceitar também certificação emitida nesses sites de, sei lá, Duolingo, essas coisas. A gente evita porque não tem como saber se foi você que fez o curso. Então, a gente costuma pedir que a certificação seja de uma escola de idiomas. Aqui na USP, me pediram ontem sugestão de escola.
Aqui na USP, a gente tem o CAVC, da FEA, e o Poliglotas. São escolas que são da universidade, são pagas, não são muito baratas, não é como o Centro de Línguas, que o problema do Centro de Línguas é que eles não oferecem muitas opções de idioma, mas o Centro de Línguas é um lugar legal. O Poliglotas e o CAVC, eles têm cursos muito bons. Eu falo por experiência própria, porque eu já fiz cursos deles. Eles têm alguns descontos para alunos USP, mas, de fato, não são baratos. Porém, eles são mais baratos do que vocês forem fazer aliança francesa, cultura inglesa. É disparado mais barato. Então, avaliem. Tipo, eu estudei espanhol a minha vida inteira com professor particular. Ótimo, eu sou fluente em espanhol. Quero me candidatar para o intercâmbio para uma universidade que aceita o nível intermediário, só certificado. Faz um teste de nível em alguma escola de idiomas. Se eles fizerem o teste de nível e comprovarem ele assinarem, a gente aceita. Ou então, eles não fazem, mas não conseguem achar. Faz um curso, então, de intensivo naquela universidade para você pegar o certificado. Que aí a gente já consegue aceitar e mandar a sua candidatura para a universidade. Entendeu? É isso que eu falei no começo, gente. Demanda planejamento, demanda organização financeira, demanda, sabe, se preparar mesmo. Mas é uma experiência que vale muito a pena. Vem aqui falar pra gente se vale ou se não vale. Nossa. Vem aqui. Foi combinado. Não foi combinado. Eu não vejo essa criança faz muito tempo. Que eu tô... Se apresenta e... Olá, pessoal. Boa noite. Alguns me conhecem, sou Viri, cursei turismo aqui na ECA. Em 2015 para 2016. Eu tinha um convênio com a universidade na Holanda, aproveitei esse convênio, fiz todo esse processo, dor de cabeça, passei um semestre inteiro correndo atrás de documentos, mas enfim, deu certo. É uma alegria quando recebe o e-mail da faculdade, da universidade lá com a carta de aceite. Aí depois tem outro processo para correr atrás do visto. Mas dá tudo certo, embarcar e passar 6 meses fora, com perspectiva de até estender o intercâmbio ou não, é maravilhoso. Tanto de alunos de outros países do mundo inteiro que se reúnem numa universidade internacional nesse sentido. Tanto, obviamente, eu tenho minha realidade mais pela Europa, tem outras realidades em outros países, mas, por exemplo, na Europa tem uma facilidade de conexão com outros países, de poder visitar, de alguns acessos, por exemplo, passagens mais baratas de trem, dá para ter algumas opções assim. Gente, se tiver essa oportunidade, vão atrás, vale muito a pena mesmo. Temos aqui o depoimento de um sobrevivente. Sempre cai. Nem combinar. É exigente. Era exigente. Mais trabalho. O curso profissional mais trabalho. Mas, assim, varia de disciplina, varia de universidade, varia de professor, mas nada garantido, né? Você só vai saber como é a avaliação mesmo quando chegar lá. Exato. É isso, gente. Então, assim, se arrisquem, sabe? E aproveitem, porque essa é uma oportunidade muito legal de você sair da USP com o histórico da universidade e com uma experiência internacional registrada no seu histórico também. Isso faz muita diferença. Fora para a vida pessoal e, enfim. É isso. Muito obrigada por vocês terem vindo. Se tiverem dúvidas depois, é só procurar a gente. Beleza?